Olá, bom dia. Como é que estamos aí? Tudo bem? Aqui é o Frei Alberto. Estamos começando o Evangelho desse dia 18 de março. Vamos anunciar o Evangelho então. O Evangelho é longo, né? Mateus 21, de 33 a 45 e de 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros, viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos, o povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Jesus é muito inteligente, né, irmãos e irmãs? Conta uma parábola essa manhã para nós aqui. Escutai essa parábola. Conta a parábola do proprietário que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, entregou, fez um lagar para esmagar as uvas, constrói uma torre e depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Nós temos aí a parábola da vinha, né? Onde o Jesus nos conta uma parábola. Na verdade, essa parábola é dirigida, como diz o Evangelho, né? Naquele tempo, dirigindo Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Na verdade, a parábola tem um alvo, né? O alvo de Jesus é esse grupo. Os fariseus, doutores da lei, os chefes dos sacerdotes, né? Por quê? Porque eles eram pessoas bastante difíceis, né? Não aceitavam Jesus como sendo o Filho de Deus, enviado por Deus. Eles não acreditavam em ninguém, na realidade. Eles acreditavam na autoridade que eles tinham dentro do templo. Então Jesus vai contar uma parábola. Na realidade, Jesus está se colocando nessa parábola, relembrando fatos do passado que aconteceram com os profetas, por exemplo, que vieram em nome de Deus, que os pais deles mataram, não aceitaram. Então Jesus vai narrando essa parábola e colocando eles, a família deles, a história deles, né, no meio da parábola. Então vem profetas, os pais matam, né? Aí Deus envia outras pessoas e eles matam também. Por último, Deus vai enviar seu filho, que é o próprio Jesus. Então Jesus está dizendo: agora Deus enviou seu filho ao mundo. Na verdade, Deus se enviou, né? Ele desceu aqui entre nós, segundo
a nossa fé da encarnação. Então aí Jesus vai dizer, agora vocês vão matar também o Filho de Deus. Então vocês não suportam o novo, né? Vocês não suportam a mensagem do reino. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês vão matar o filho também. E pensando assim, vão matar agora o filho do dono da vinha, que é o Filho de Deus, para que ele também não tome posse naquilo que pertence. Então vocês vão matar, vocês vão me entregar, vocês não vão aceitar o projeto de Deus, a proposta de Deus, e vão me colocar também numa cruz. É tão claro isso no Evangelho. Então, conforme Jesus narra um pouco da história daqueles que vieram antes deles, falar em nome de Deus, daqueles que não foram aceitos e mortos. Agora Jesus se auto-coloca, né? Ele entra na história. Eu serei o próximo. E foi o que aconteceu mesmo, né? Um vai entregando Jesus de um lado, um vai entregando Jesus do outro, um vai tentando matar Jesus. No final do Evangelho, sumos sacerdotes e fariseus, está dizendo aqui, né? Ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que ele estava falando deles. Eles perceberam logo que essa história toda dessa parábola é algo que eles estavam cometendo. Eles e seus antepassados estavam cometendo, não aceitando a intervenção de Deus na vida daquele povo. Então Jesus acertou, falou, atirou, acertou no alvo. E eles ficaram muito bravos, procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, das pessoas. O Evangelho mostra já que a fama de Jesus ali já estava crescendo, onde Jesus ia também outras pessoas. Você percebe que nós estamos nos dirigindo já assim para a Páscoa, né? Nós estamos dentro da Quaresma, esse Evangelho vai nos colocando na Quaresma, mas já com os olhos fixos lá na Páscoa. O que vai acontecer nessa parábola que Jesus fala é o que nós vamos celebrar na Semana Santa, por exemplo, né? E serve como embasamento para nós já, como preparação para nós. A não aceitação de Jesus por parte dos fariseus, doutores da lei, para terminar aqui a minha reflexão hoje, ela se dá também no dia a dia nosso, né? Na nossa vida. É interessante, eu gosto dessa chamada hermenêutica, né? Que podemos dizer, transfere isso agora para os dias atuais, vamos perceber que muita gente procura matar Jesus, matar o projeto de Jesus, né? O projeto de Deus revelado em Jesus. Desejo uma ótima sexta-feira. Fique na paz. Um abraço.